E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A grandeza de uma nação só pode ser medida a partir de como ela trata seus pobres. Esta foi a enfática mensagem do Papa Francisco, hoje, numa visita à favela no Rio de Janeiro. E para uma análise das mensagens do Papa na sua viagem ao Brasil, hoje recebemos o sociólogo Francisco Borba, que é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Essa fala de cunho social do Papa Francisco, em que ele chama a atenção e a ênfase para com os desassistidos, para com o combate à pobreza, tem um tom crítico, não apenas ao governo do Rio de Janeiro, onde ele condenou a forma com que é feita a pacificação nas favelas, com armas, com polícia, mas também ao governo brasileiro, que tem se vangloriado tanto, mundo afora, dos avanços sociais no combate à pobreza, quando no Brasil ainda existe tanta miséria, pobreza e gente morando em favela? De modo geral, o Papa, ele é uma crítica aos governos do mundo todo pela própria posição dele. É uma crítica quase que silenciosa, ele não precisaria fazer nenhuma declaração, bastaria ele estar na favela para isso, do modo como ele estava, para isso já ser uma crítica. Eu creio que o que ele está querendo mostrar é que existe uma necessidade de solidariedade, que toda a sociedade deve participar. Então ele não está só preocupado com o governo, ele está preocupado com o compromisso de todos nós para uma transformação da sociedade. E daí uma crítica também ao governo, porque os governos, por mais que digam fazer ou façam, ainda é evidente que a sociedade brasileira continua muito desigual e que não existe esse espírito de amor, de liberdade em relação aos interesses pessoais que ele prega e vive objetivamente. Bom, o senhor fala do conteúdo. Agora, em relação à forma, o estilo do Papa Francisco, ele tem um jeito muito peculiar. Já na primeira fala, quando ele falou ao coração dos brasileiros e delicadamente disse que batia a porta para poder entrar em Aparecida, acenando, afagando crianças, quando ele beijou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e orou com fervor, ele rezou muito fervorosamente. Tudo isso passa uma impressão de que ele fala mais ao coração do que à razão da população. É isso mesmo? Eu diria que ele tem ele vem de uma tradição de igreja latino-americana, de lideranças populares latino-americanas, onde a empatia com o povo é muito importante. E grande parte do sucesso que ele está fazendo no mundo é justamente a falta que o mundo sentia dessa empatia. Agora, eu acho que uma coisa importante nessa situação é mostrar que o mundo tem realmente necessidade de um líder assim. Me parece impressionante, ele preenche um vácuo de lideranças populares, de líderes realmente afinados com o mundo. Professor, o Papa cobra, né, das pessoas a quem ele se dirige, da Igreja Católica, um engajamento maior no resgate da fraternidade, como uma responsabilidade. Isso é indicador de uma nova fase da Igreja Católica, que no lugar da conformação, da resignação, conclama os fiéis a combater e a lutar contra a adversidade, a pobreza, a miséria? Na verdade, essa é uma tendência da Igreja já de muitos anos, pelo menos desde há uns 60 anos nós temos essa tendência. A grande força do Papa é conseguir transformar uma coisa que na última década tinha se tornado quase que subterrânea, se tornar uma coisa evidente. Nesse aspecto, realmente, esse modo dele de ser foi muito bom para a Igreja, porque a Igreja precisava de alguém que tivesse essa capacidade de comunicar essa mudança, esse ideal de mudança de sociedade.
também Papa Francisco condenou a ideia da legalização, as iniciativas para a legalização da droga. E também chamou a atenção dos jovens para não se submeterem aos prazeres, à força do dinheiro. Por tudo que o Papa tem falado, ele sugere ser um pontífice progressista ou conservador? Diz a boa tradição da Igreja que todo pontífice, todo cristão é progressista do ponto de vista social, conservador do ponto de vista doutrinal, porque quer conservar a mensagem de Jesus Cristo, e a mensagem de Jesus Cristo leva a uma mudança na sociedade. Então, eu acho que a gente não pode... Claramente, Francisco é um homem que não se aplica bem o estereótipo de progressista ou conservador. Porém, podemos ter certeza que ele vai lutar por transformações da sociedade e, ao mesmo tempo, ele vai lutar pela defesa dos valores mais profundos do cristianismo. A última questão é sobre as manifestações de rua. O senhor, sociólogo, viu nessas manifestações, quando foram expressos protestos às instituições tradicionais da sociedade, uma mensagem também para a Igreja Católica? Sim, é uma mensagem para a Igreja Católica, sim. No sentido de que a Igreja Católica é cobrada a estar perto e atender a esse desejo de uma proximidade das lideranças, de uma ética e de uma transparência ética que a Igreja, no Brasil, de modo geral, tem. Nós não temos esses problemas do Vaticano. Porém, fundamentalmente, nós temos que estar juntos e ser uma luz que seja proporcional à responsabilidade que a Igreja tem no mundo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado.